boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sabatina 2012, uma iniciativa do jornal Gazeta SP e Portal Taboanense. Hoje o nosso sabatinado é o candidato a prefeito de Taboão da Serra pelo PSOL, Stan Zerneta. Obrigado, Stan, pela presença na nossa redação. Eu que agradeço. É um prazer aí estar começando essa sabatina, essa rodada com o senhor. Muito entusiasmado. Para começarmos, gostaríamos de saber um pouco sobre a sua trajetória, sua história de vida. Afinal, quem é Stan? Eu sou, no processo da luta, eu venho de Osasco. Na greve de 68, eu trabalhei em Osasco, eu trabalhava na Braseixos, no começo dos anos 60 até 68, e eu me formei, toda a minha construção política e ideológica se formou em Osasco. E a greve de Osasco, greve de 68, foi o que alavancou a minha consciência, o que alavancou definitivamente a minha posição anticapitalista e pelo socialismo na luta pelo desenvolvimento do Brasil e por um Brasil socialista. Então, essa construção se deu através no processo de luta, um processo que levou os trabalhadores em 68 a desafiar o regime militar, construir uma greve junto com um sindicato de oposição, um sindicato alternativo contra os pelegos, e a partir daí é que se começa a minha trajetória. A partir nesse período me filiei aos partidos de esquerda, fui do Partido Operário Comunista, fui em 71 fui preso, fiquei praticamente 16 meses preso, e em 73 saí por uma atividade mais ampla. Eu era eletricista, voltei ao trabalho, voltei a militar, voltei ao movimento sindical, e a partir daí é que eu construí a minha vida inteirinha se construiu a partir do movimento sindical, na luta social e no enfrentamento do regime militar e no fim do regime militar e na luta anticapitalista. Com a palavra eu vou começar pelo Portal Taboanense, com o Eduardo Toledo, que vai iniciar as perguntas para o candidato. Stan, primeiramente a gente queria agradecer aqui a sua presença. Você é uma pessoa aí que a gente vê que você está correndo, está fazendo uma campanha bacana. A gente sabe que sem recursos, o senhor lembra, né, o Tostão contra 1 milhão. E a gente vê as dificuldades que você tem para fazer a campanha. E a gente queria começar perguntando, Stan, sobre segurança. A gente está vendo que o Taboão da Serra é uma cidade assim, o número de homicídios estão crescendo de novo na cidade, depois de ter uma queda de quase 5 anos, voltou a crescer. O vídeo monitoramento, que é uma das... do que o município pode fazer, praticamente não existe no município. A GCM está praticamente sem viaturas também. Eu queria saber de você, Stan, qual que é a sua proposta para a área de segurança em Taboão da Serra? Então, a área de segurança é um ponto nevrálgico em todos os municípios, porque a população tem uma ideia de que colocando mais polícia, cria-se maior condição de segurança, e colocando vídeos, o monitoramento, vai se dar mais segurança. E a gente tem observado que esse não é o caminho correto. O caminho correto é trabalhar na polícia que leve em conta a questão dos direitos humanos. É uma polícia que realmente entenda a periferia, entenda o que a gente pode fazer enquanto município, é trabalhar a consciência da GCM, mostrar que é possível ter um bom relacionamento, é possível, inclusive a GCM não pode trabalhar armada. É uma coisa equivocada, que é uma disputa que existe dentro das polícias, é essa questão da GCM ser colocada a arma na cintura do GCM, no sentido por causa da violência, por causa da autodefesa. Então, o que a gente vai ter que estabelecer são compreensões maior de como trabalhar, principalmente o centro da questão, que é a juventude.
o lugar que está sendo mais eliminado é a juventude. A juventude está sendo... Então nós temos que criar condições para que a prefeitura seja protagonista, entende, de projetos que dê realmente um envolvimento ao jovem, ao desempregado, certo? Ao idoso. Então, um conjunto de coisas que a gente vai ter que trabalhar, porque é uma coisa possível de ser feita. Porque a construção do GCM, tradicionalmente como foi feita, inclusive na época da Erundina, era espetacular, entende? Não existia esse negócio de violência, tal. Era patrimônio. Então eles iam cuidar do patrimônio, eles não iam cuidar das pessoas. Essa é uma questão da segurança pública, é uma outra coisa, é uma questão do governador. Então nós vamos ter que trabalhar, entende, como fazer o controle. O que um prefeito tem que ter, o que uma administração tem que ter é controle. Porque exército, polícia, tem que ter controle. Se não tem controle, não tem. E não pode ser tratado politicamente como é tratado politicamente. Então, as nossas propostas quanto a isso, elas são propostas sociais, certo? E são propostas que organizam a cidade no sentido dos direitos humanos. Eu só queria... Você falou que a GCM não pode andar armada e que a GCM não é responsável pela segurança. A gente sabe disso. Não é muito utópico hoje a gente falar em Taboão da Serra, a GCM, se não estiver exercendo esse poder de polícia, por mais ilegal que seja, mas hoje a gente sabe que o efetivo da PM não é suficiente. E a GCM muitas vezes é a primeira força, vamos chamar assim, que a população recorre numa hora de urgência, né? Então, essa é uma inversão de valores, realmente tem razão, no sentido de que a violência é grande. Mas veja bem, todas as quadras cobertas da prefeitura viraram centro de tráfico de droga. São abandonadas. A população é afastada de todo o processo de lazer, de todas as condições para ela se desenvolver. E a GCM a função dela é outra. A função dela é fazer esse controle do país. Quer dizer, eu sei que é difícil, eu sei que é uma postura, entende, até dura referente à segurança. Mas veja bem, se você tem todos os equipamentos públicos, se você tem condições favoráveis, você tem um grau de diminuição da violência. Eu sei que aqui no Taboão transporte de carga, entende? São bandos que tem. Eu sei, virou uma febre isso aqui, entende? Por causa das rodovias que aparecem por aí. Mas isso daqui é uma questão de... Você escolhe, ou você faz uma polícia científica, ou você faz uma polícia investigativa, ou você faz uma polícia repressiva. A polícia repressiva é a polícia ainda do regime militar. Quer dizer, o regime militar fez inversão no problema da segurança. Porque a polícia, a polícia militar é uma extensão do exército. Então, a polícia militar ela é subordinada ao exército. Quer dizer, a organização dela, entende, não se desmonta assim fácil, entende? A minha ideia é acabar com a polícia militar, fazer a polícia civil. Não tem nada de polícia militar. Polícia militar é coisa de coronel, é coisa da antiga. Mas no município, você acha então que a função da segurança é do Estado, não seria do município? Não, não seria do município. O município seria uma outra forma de segurança, não seria essa segurança armada? Isso, seria segurança patrimonial. Aí depois se vai andar armado, não vai andar armado, aí é uma discussão dos processos de autodefesa deles. Entendeu? Eu também não vou querer fazer com que o cara seja concursado numa guarda, não receba coletes adequados, entende? E ainda ter que enfrentar, entende, situações que você... Aí tem razão, você repórter, que a quantidade de telefonema que a GCM recebe para fazer, vamos dizer assim, apagar incêndio, tiroteio, briga e violência e tudo, o primeiro a ser chamado é GCM. Agora precisa inverter isso. Agora como inverte isso, é uma questão de discussão.
Bem objetivo a questão do vídeo monitoramento. Você é favorável ou contra da gente fazer o monitoramento das ruas com eu acho que no centro e alguns lugares principais, eu acho que é possível fazer monitoramento, porque precisa ter o controle da cidade. A cidade, porque tudo, o governo tem que ter pulso. O governo tem que ter jeito de ter informações. Então, esse negócio que é bonitinho das coisas, não. A polícia científica, entende? Tem que funcionar em qualquer governo, isso em qualquer governo, porque ele precisa estar munido de informações. Legal. Vamos então para outro tema. Agora quem vai abordar é a jornalista Nelly, do jornal Gazeta SP. Então, vamos falar sobre a saúde. Passa ano, passa administração e a população sempre reclama dos mesmos problemas. Falta de médico nos postos de saúde, demora para marcar consulta e também a questão do atendimento de média e alta complexidade, que quando precisa de uma operação, um leito no hospital geral, é tudo mais difícil, tudo demora. O que pode ser feito dentro do município para melhorar essa situação? Então, tanto a política do Fernando como a política do Vilas é uma política de privatização. E aí você flexibiliza tudo e você faz, vamos dizer assim, introduz a questão das cooperativas. Então o processo de privatização é um processo malvado, que é um processo que não segura o médico, não segura uma estrutura mais condizente, você não... O programa de saúde da família, tudo é iniciado bonito com banda e depois é desestruturado aos poucos. Então, aqui, por exemplo, a última a IAC ganha 2,5 milhões por mês e não presta serviço. Agora deve ter remédio lá, porque agora é campanha, mas quando não tem campanha, até kit de diabetes falta. E isso nós temos prova, nós fizemos uma pesquisa no Jornal da Ação Popular, e vimos o quanto que falta. Agora, o grande problema aqui do Taboão é que precisa se criar uma política mais clara. Primeira coisa, estender as UBS, né? Criar mais condição, chamar audiências públicas, criar mais UBS. A segunda questão é criar um hospital municipal. Então, eu não abro mão dessa questão. É uma questão que fecharia, no meu entender, esse quadro, entende? De preocupações mais imediatas. Um hospital nos moldes do hospital geral? Um grande hospital? Não, é isso? não, um hospital pequeno, que tivesse obstetrícia, que tivesse... Mas não precisa ser um grande hospital. Um hospital, pois mais ou menos igual ao hospital do Embu. Assim, um hospital que não precisasse ser grande para dizer que nós somos os maiores, entende? Não precisa. Isso aí é bobagem, entende? Isso não funciona. Porque quanto maior a obra, maior é a manutenção dela. Então essas coisas para nós é assim. Então, o que a gente tem que ter é que tem que fazer a valorização do funcionário público, conversar mais, acabar com as cooperativas, porque essas cooperativas é um lixo, entende? E essas cooperativas são iguais às políticas do PSDB junto com as organizações sociais, que querem abrir 25% dos hospitais para os convênios. Como os convênios estão ralando, então o Alckmin fez o favor de fazer essa lei. Está em disputa, essas coisas todas, mas o projeto está aprovado pelo Alberto Goldman, no fim do governo dele, e agora aprovada o Serra ficou com vergonha, porque o Serra ficou com vergonha, e agora o Alckmin aprovou. Okay? Então eu quero dizer que é possível avançar. Agora, o detalhe, nós precisamos ter políticas que sejam, que nós tragamos o dinheiro para cá. Quer dizer, os governos aqui, ou conversa com o governo federal ou conversa com o governo estadual. Então você não tem uma política integrada. Então nós precisamos disso, precisamos de coisa assim, atendimento rápido. Então nós precisamos criar uma política do governo federal. Então nós não podemos ficar só no governo estadual. É importante o governo estadual? Lógico, é importante. Está no Estado, entende? Os impostos lá. Mas o governo federal também pega os nossos impostos, então que traga os nossos recursos. Então, para isso, o que eu acho que organiza um município
e que dá uma ideia de cidadania é um hospital municipal. E sobre a falta de médicos, que eu tenho conversado com os prefeitos da região e eles falam que é muito difícil você segurar o médico concursado pelo salário, que eles sempre vão para as outras oportunidades e acaba gerando maiores filas e as pessoas ficam mais tempo esperando para uma consulta. O que o senhor tem de propósito para isso? Olha, o médico só fica se tem recursos, se tem condições. Tem muitos municípios que estão oferecendo 15 mil reais para os médicos e eles não vão. Por que eles não vão? Porque eles não querem ficar com a dor de matar uma pessoa por dia. Médico é gente também. Então, se não tiver as mínimas condições para ele poder medicar, para ele poder fazer a atividade dele, eu sou profissional eletricista. Agora, eu não vou trabalhar em qualquer bagulho, em qualquer empresa. Vou trabalhar em empresa que me dê condições, entende? Até que o salário é maior, essas coisas todas. Quanto mais chinfrim a coisa, quanto mais improvisadas são as coisas, mais os médicos fogem. Eles ficam ali só de passagem, entende? Pode oferecer 6 mil, 8 mil, mas morre um, morre outro, não tem condições, morre outro. Então, o que faz o médico ficar? O que faz o plano de carreira é você criar as condições estruturais para que as pessoas fiquem. Você acredita que o que falta isso é ter uma estrutura para que a gente possa ter um atendimento melhor de qualidade e uma fidelidade dos médicos? Isso, uma fidelidade dos médicos, que seria uma fidelidade também das pessoas, entende? As pessoas conheceriam o médico, o doutor tal, esse é meu filho, fiz o parto da sua mãe, então essas coisas todas, então todo um envolvimento que o nosso município tem essa característica, é um município pequeno. Está ainda na área de saúde, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende cancelar o contrato da IACTA recém-renovado ou o senhor pretende cumprir esse contrato? Nós vamos fazer tudo o possível, porque as entranhas, né, os emarados, entende? Os golpes dos contratos é que às vezes nos amarram, mas em princípio nós vamos quebrar esse contrato. Em princípio nós vamos quebrar esse contrato, vamos chamar as pessoas à razão. Mais algum jornalista querendo sobre o tema? Ou vamos passar para outro tema? Podemos passar para outro tema? Então vamos passar com a palavra a Rose Santana, do portal O Tabanense. Boa noite, Stan. Uma pergunta sobre o transporte. É sabido que em todo o Brasil o trânsito é um problema sério, mas Taboão da Serra virou um caos. Como resolver isso? Porque tem dias e horários que é impossível não perder o humor nessa cidade, de tão caótico que é. Qual a sua proposta para isso? Então, aqui tem uma outra questão. Quando veio o transporte alternativo, criado na época com os carrinhos, essa coisa toda, parece que dava um alento, né, que ia fazer. O problema é que a cidade cresceu muito e não houve um planejamento. E além de não haver um planejamento, houve a monopolização. Quer dizer, o transporte, não se fez uma discussão do transporte público de empresa e o transporte alternativo, porque Taboão comporta, na minha avaliação, pelo que eu ando pela cidade, o transporte alternativo tem função. Agora, o que precisa é organizar esse transporte, né? O que precisa é criar situações favoráveis. Por isso que nós defendemos e vamos fazer força com outros prefeitos o bilhete único metropolitano, criar as condições que a tecnologia chegue aos ônibus, que as pessoas possam descer de um ônibus e ir para outro, entende? E preparar a cidade para a integração com o metrô. Então nós precisamos criar essa tecnologia. Essa tecnologia, às vezes, ela, por situações específicas, não é tão rápida como em outros lugares, como foi feito no bilhete único em São Paulo. E dá para fazer. Essa papagaia do PSDB que não dá para fazer é mentira, entende? Porque quando houve vontade política do Alckmin com Serra, ele integrou o bilhete único no metrô. Então essa questão que não dá para fazer as integrações do bilhete bom com o sistema, é uma questão de estudo. Mas aí teria um bilhete para Taboão? Para Taboão. E o outro que integrasse, ou esse de Taboão esse já serviria. A capital. Esse já serviria para o Taboão e para a capital, já fazia integração. Então é um bilhete integrado, entende?
Porque, meu Deus, olha, tem tanta tecnologia que vou dizer para vocês, na França não tem o pedágio, sabe como é feito? Feito por radar. A pessoa passa, o pedágio bate e a pessoa paga por tempo, por quilometragem rodada. Quer dizer, se tem tecnologia tão avançada e é tão pertinho, entende? É um país tão pequeno, entende? Como a França, lógico, é um país importante e tal, mas em relação ao Brasil, é um estado, um estado nosso. Claro que tem desenvolvimento, mas tem tecnologia para isso. A tecnologia tem. Então, essa questão é o que mais o povo reclama, quando a gente fala do bilhete, o povo fica assim, entende? Agora, lógico, vai precisar reorganizar toda essa cidade. Toda a cidade. Vai ter que quebrar o contrato da Fermima, que é a Pela-Jussara. Não está certo essa monopolização, essa tirada do transporte alternativo, certo? Com violência, inclusive taxando os caras de bandido, disso. Não é verdade, a gente tem encontrado pessoas que gastaram 50, 70, 80 mil reais na compra e depois ficaram com a brocha na mão. Lógico, as pessoas, o mundo gira, entende? A vida deles anda, entende? Mas é essa coisa toda. E tem uma discussão pesada para ser feita aqui, para reorganizar, que é a municipalização dessa BR. Essa BR que tem que ser municipalizada. Até o Imbu. Já tem um contrato, né, em andamento, mas ainda não sei se está dentro do prazo, acredito que ainda está dentro do prazo, né. Uma outra coisa importante que a gente precisa citar na parte de transporte é que Taboão cresceu muito verticalmente. E a gente precisa saber como que seria feita a parte da iniciativa privada também no desenvolvimento do transporte, né, na parte de adequar, né, o espaço para dar mobilidade, né? O que você acha, você vê nessa opinião, o que seria feito pela iniciativa privada para desenvolver o transporte? O que foi feito aqui é que foi feito tudo na base da calada da noite, não foi feito assim, abertamente, porque o que foi feito foi um crime. O jeito que foram feitos os prédios aqui e a maneira como foi feito, sem a mínima conversa com a população. Então, por exemplo, por que eu falo da municipalização da BR? Porque você podia fazer intervenções. O município não faz intervenção nenhuma. Não pode fazer viadutos, não pode acabar com esse negócio de, sabe, essa segregação que é a BR de um lado para o outro. Então, você fazendo isso, você começa a ter uma ideia de, vamos dizer assim, não tem só São Paulo, entende? Você tem Osasco, você tem outros lugares, você tem alternativas, você tem Barueri, então você tem vários centros onde você pode fazer ir e vir, que não precisa pegar esse sistema aqui, vamos dizer assim, totalmente estrangulado. Está ainda na área de transporte, você até chegou a citar a questão do metrô. Você acha que o metrô realmente chega em Taboão até 2017, o prazo que o governador Alckmin estipulou? Olha, falando francamente, eu não acredito. E porque eles inclusive estão em briga se é VLT ou se é o metrô. Eu acredito mais que algumas coisas devam chegar em 2020. 2020 devem chegar. Okay? Agora seria uma discussão interessante com a população, onde é que ficam as estações, okay? Como é que... Porque tem todo o processo, não sei se tem desapropriação. Se for por cima, pode ser que não haja a desapropriação, mas se for por baixo, pode ser que haja a desapropriação. Então a população precisa se apropriar para opinar, entende? Porque esse negócio de que a população não opina, a população é o mais sábia, que são milhares de cabeças, entende? Pensando, enquanto nós somos, às vezes, temos uma ideia de planejamento, mas não temos uma ideia da construção social dessas obras, de como a intervenção delas significa. E você acha que no seu governo, então, é fazer mais projetos e estar mais aliado junto com a população, discutindo mais? Essa é a tua ideia, de estar em cima dos temas, estar fazendo junto com a população, estar discutindo os temas abordados. Por isso que nós temos que ter, entende, uma representação importante. Por exemplo, lá o Imbu, por exemplo, levou todos os nossos projetos. O Imbu levou tudo. Por que o Imbu levou tudo? Porque o prefeito era bem avaliado, tinha uma situação favorável, o governador percebia, entende como é que é? Já tinha uma relação atritada aqui, então levou tudo para lá.
Levou tudo para lá, entendeu? A analista não fez nada aqui. A analista ficou dormindo, ficou o pessoal vendo a questão eleitoral, onde é que tinha mais voto, não tinha mais voto. Ah, tem voto melhor em Carapicuí, em Itapecerica, tem voto no Embu, tem voto. Então vamos mandar os projetos para lá, vamos fazer para cá. Tá bom não, tá bom é do Evilásio, é da oposição. Não me interessa, quer dizer, 8 anos que nós pererecamos, entende? Com essa, de não ter essa relação. O prefeito, ele tem que conversar com o governador. Não é possível. Isso aqui é de lei. Isso aqui é de lei do sistema democrático. É republicano. Não, eles não falam que são republicanos? Que você achou que pública. Você acha que não teve esses 8 anos? Não, o Evilásio, bom, primeiro ele era, quando o governo Fernando, ele aparecia em qualquer situação, ele era enxotado. Nem representação ele não tinha. Então ficou uma vendetta, ficou uma vingança, né? É porque a gente vê muitos projetos que foram para Embu, que também teve muitos projetos apresentados. Você acredita que não teve muitos projetos apresentados para o governo, ou não, ou foi essa aliança que não casa entre partidos? Isso, o Evilásio centrou assim, na questão social, na questão com o governo federal e tal, e pegou os projetos do governo federal, nem olhou para o conjunto. E depois que as coisas iam acontecendo, é que ele ia tomando noção, tomando conta. E aí não houve, sabe, sentar na mesa, entende? Sim. Sentar na mesa. Aqui no Taboão é até ruim de fazer, entende? Uma emenda, porque você é desacatado. Você vai fazer uma emenda, sabe, ou você tem que ter uma expressão, entende? Ou você tem que jogar no campo deles, entende? Por exemplo, eu sou do secretário parlamentar, eu era, do gabinete do Ivan Valente, certo? Mas várias vezes tentamos conversar aqui, não tem conversa. Ah, eu quero isso, compressão, já tem. Não, ele não precisa de mim, né? Precisa de mim? Não, é porque ele acha, não, se eu conseguir eu vou crescer. Mas não é crescer, é devolver ao município. Entende? Tem até visões críticas sobre a questão das emendas parlamentares, mas elas são importantes, dentro do momento da cidade, elas são importantes. Vamos passar para uma outra pergunta, que a gente está com tempo, senão não vai dar para discutir todos os temas, né? Legal. Vou passar então a pergunta para o Marcos, do Portal Taboanense, jornalista do Portal Taboanense. Nós estamos vendo os problemas que a gente acompanha nas ruas, não só de Taboanense, a gente vê que é um problema do Brasil inteiro, que é a falta de vaga em creches. Muitos pais às vezes não têm a possibilidade de matricular um filho, poder trabalhar, às vezes acaba recorrendo para escolas particulares, pagando às vezes mensalidade de R$100, R$150, até R$200 para deixar uma criança numa escola para poder exercer seu trabalho. Queria saber quais são suas propostas para essa área. Você pretende construir novas creches, abrir vagas? O que você pretende fazer para essa área? Essa é uma área que nós vamos explorar profundamente. Inclusive é uma proposta da nossa presidenta, Dilma, de fazer com que as creches cheguem às cidades, que sejam construídas creches. Nós vamos cobrar isso dela. Entende? Ela fez isso de alegre, mas nós vamos cobrar. No Taboão tem 7.000 crianças sem vaga. Entende? E o que o Evilásio fez os PAC. Entende? Esse acolhimento das crianças. Entende? E ele fez isso de uma forma sem planejamento. Então o que ele fez? Ele desestruturou todo o sistema das creches. Então ele começou a dar creche para políticos, começou a dar creche para a Igreja Católica, começou a dar creche para a igreja. Então cada igreja tinha um jeito de fazer o processo de educação. Então cortou os direitos dos trabalhadores na educação, tirou todas as condições de fazer plano de carreira para esse pessoal que trabalha, tá certo? E não fez nada. Agora diz que ia fazer 4 creches. Mas aonde? Quer dizer, nem surfar nisso ele não conseguiu, entende? Então ele está se mostrando uma pessoa realmente, vamos dizer, um que faz, entende? Então, na questão, nós vamos construir mais creches, vamos fazer um projeto de construção de creches, que não é difícil fazer esse projeto. Claro que Taboão sempre tem dificuldades, porque tem problema de
desapropriar, falta de local, mas eu acho que uma boa administração consegue fazer uma redução drástica e acabar com esse negócio de privatização das creches, né? Privatização das crianças, transferir. Porque tem dinheiro para privatizar e não tem dinheiro para manter. Quer dizer, é muito complicado, entende? Quem cuida também mantém. Quem cuida também tem coloca, entende? No custo dele, entende? Todos os ingredientes. Então, a nota, entende? Agora, o que isso faz é que o Vilas optou por uma base política. Mas, você, na questão das creches, o Evilásio fez muitos convênios, principalmente com igrejas, entidades beneficentes, assim. Você é contra esses convênios, esses pactos que foram feitos? Sou contra. Você acha Sou contra. Não é uma forma mais rápida de resolver o problema de creche? Não é porque vamos dizer assim, é um atalho. É verdade, é um atalho. Todas as cooperativas, todas as coisas são feitas, é um atalho. Mas não tem estrutura, não estrutura, não fica, não fica. Porque creche, essas coisas, você fazendo, você não vai ter uma demanda permanente, vamos dizer assim, de ascensão, entende? Chega num ponto em que ela para, então as suas obras param também, entende como é que é? Então essa é uma questão de planejamento demográfico, entende? Ter toda uma situação, então liga com o plano diretor, então liga com o conjunto, entende? Um prefeito, entende? Ele tem que ter, eu já falei assim, pulso. Um prefeito, ele tem que ter controle das coisas. Quando ele joga um PAC lá, o padrinho faz o que ele quer, entende? O Moreirinha faz o que ele quer com os PAC, entende? Faz propaganda, sabe? Então a cabecinha deles é uma cabecinha assim, diretor nomeia qualquer um, entende? Antes até nomeou a mulher dele, depois tirou, ficou com vergonha. Então essas coisas, aí nomeia o irmão, aí nomeia o advogado, meu irmão, mas que é isso? Entende? Como está fora da estrutura, então não tem, vira assim um balcão de negócio. Jornal Gazeta SP e Portal Tabanense nas eleições de 2012. Fique sabendo o que pensa o seu candidato. Estamos hoje com o Stan, candidato a prefeito de Taboão da Serra pelo PSOL. Agora com a pergunta é a jornalista Nelly do Jornal Gazeta SP. Stan, nas escolas os alunos recebem uniforme, tem material escolar, mas algumas mães reclamam da falta de estrutura da escola e que o ensino tem tido uma recaída na qualidade. O que o senhor fala sobre isso? Então, a primeira questão da educação é a ideia de valorizar o professor. O professor só pode ser valorizado se as salas de aula não forem lotadas. Tem que ter no máximo 30 alunos por sala de aula. Então, aí você consegue ter uma conversa maior com o professor com os alunos, entende? E as condições. E uma coisa importante que nós precisamos avançar nas escolas, no conjunto, é criar as condições mínimas para as crianças, entende? Então, assim, criar nas escolas bibliotecas. Então, se você não cria alguma coisa que induza, entende? Você cria a biblioteca. Não adianta você dar, vamos dizer assim, de certa forma o uniforme chega toda vez atrasado, entende? Você dá as condições mínimas. Tudo bem, é importante o uniforme, porque nós somos um país, entende, subdesenvolvido, entende? Um país que precisa desses elementos. Os países que têm uma certa estrutura não precisariam de levar do Estado oferecer, porque as pessoas teriam as condições. Então, o que precisa é esse cuidar um pouco maior. E isso envolve, entende? Estímulo. O secretário, dizendo assim, entender politicamente e socialmente as professoras, o conjunto, a região. E uma das coisas também é que as diretoras têm que ser eleitas. As diretoras não podem ser indicadas. Quer dizer, você faz um serviço, entende? Que você faz do jeito que você quer. É que nem você paga a pesquisa.
A pesquisa vem do jeito de ser má, entorta isso aí, dá um jeito aí, arruma aí a jeito. Então, é isso que está acontecendo. As diretoras não cumprem as suas funções porque elas também não são obrigadas a cumprir. Elas são obrigadas a cumprir o que o prefeito quis. As determinações do processo de educação é pelo prefeito. Mesmo que o salário aqui no Taboão, do professor, não é um salário ruim, é 2.000 e tanto, entende? Quer dizer, não digo que não seja um salário razoável, grande, mas é um salário para o conjunto aqui, entende? Enquanto as ADIs, essas coisas, ganham 800 e poucos reais. Então, essas distorções, essas situações assim, que vão fazendo que imaginar. E depois, entende? Existe um feitiço, o governo estabeleceu a municipalização a ferro na marra. Eu vou dar dinheiro para vocês, mas não é verdade. Entende? Chega num ponto em que tem um processo de esgotamento, entende? Da vinda de recursos estaduais, federais, entende? E isso começa a mexer. Entende? Isso começa a mexer. Então, o aluno, o professor, a comunidade precisa ser muito mais, vamos dizer assim, cutucada, participar. Não que a comunidade vá participar do processo, da estrutura do professor. Né? A comunidade não tem esse direito. O professor ele foi formado para isso, para dar aula, entende? Agora, o ensino tem sido caído, mas não é aqui. É no Brasil todo. E em São Paulo, o PSDB enterrou a educação com prova, provinha e provão. Isso aí é uma nulidade. Isso aí levou muitos países a abandonar isso, porque isso é lixo. Fazer provinha, fazer provão, isso daí não funciona, entende? Porque é um sistema meio assim, entende? Muito, vamos dizer assim, muito incentivo e muito punitivo. Então tem que ter um sistema diferente de organizar o processo de educação. Legal. Vamos passar então para uma nova pergunta, agora com a Lia do portal O Tabanense. Então, Stan, nos últimos tempos eu acho que a principal revolta da população dos taboanenses foi o aumento, a gente pode até dizer que foi brusco, o aumento do IPTU. O que você pretende fazer a respeito disso? Então, nós, nesse ponto, foi o que deu um dos lugares para nós. Nós tivemos uma iniciativa através nós estimulamos uma ação popular que envolveu várias forças no sentido de fazer uma oposição. Fizemos uma lei de iniciativa popular, pegamos mais de 10 mil assinaturas, cumprimos as normas dos 5%, fizemos todos os embarques e nós vamos fazer a revogação da planta genérica. E vamos dizer que temos que abaixar o IPTU. Agora, nós precisamos avançar nesse processo. Tanto o Fernando votou a favor, porque ele estava com representação do PSDB no Paulo Félix, ele que dê conta, certo? Como o grupo do Evilásio, agora o Aprígio e o Wagner, também votaram a favor. Então, esses grupos não têm moral nenhuma dizer que vão baixar. Eles não vão baixar. Como eles tinham a caneta, eles não abaixaram. Entende? Inclusive, o Aprígio e o Wagner votaram sem saber, depois falaram. Votaram assim, sem saber no sentido, os traços gerais são esses e tudo bem, o prefeito mandou assinar e eu assinei. Então nós fizemos a resistência. Agora, uma resistência que ela se choca com a questão tributária. Entende? Então nós precisamos avançar. Agora, já fizemos representação, está na mão do Ministério Público, é um processo mais lento, mas eu acho que dá para fazer, entende? A continuidade dessa luta. Não, tua ideia. Assim, desculpa. Uma das justificativas, vamos dizer assim, que o governo do Evilásio diz sobre o IPTU é que os imóveis estavam com um valor venal valorizado. Uma casa que já estava valendo 500 mil, na planta genérica lá no carnê do IPTU estava avaliada em 100 mil. Essa foi o que eles disseram que foi a revisão da planta genérica de valores. Isso vai ser revertido, o valor vai continuar antigo, o valor vai ser atualizado, mas o IPTU não vai acompanhar? Então,
Esse é um estudo que nós estamos fazendo, um estudo, nós temos advogados, nós estamos fazendo um estudo dessas questões. Apesar de ser mais lenta essa questão, ainda no avanço dos recursos, né, nós vamos baixar. Nós vamos dizer que essa valorização foi artificial, foi no sentido da especulação imobiliária. Essa valorização não foi uma valorização real, foi uma valorização artificial. Casas no Taboão valem mais do que no Morumbi. Então isso nós precisamos conversar. O que é valor? Entende? Por que custa tanto uma casa no Taboão e que a gente vê placas de aluga-se, e as pessoas não conseguem alugar, porque o aluguel, a casa muito cara, o aluguel passa a ter esse valor 1% ou 0,8% de aluguel do valor da casa, então fica muito difícil, inclusive, de alugar. Nós vamos mudar e vamos tratar essa questão socialmente. Nós vamos tratar isso socialmente. É possível. Mas está aí na questão do IPTU, vocês, o pessoal, o PSTU, tiveram uma mobilização muito grande o ano passado, junto com o movimento de luta contra a corrupção. Você sente isso hoje, você estando na rua, pedindo voto, você sente que as pessoas, a população reconhece o trabalho que fizeram um ano atrás? Ou você acha que a população já esqueceu todo esse aumento, tudo que foi, todo o escândalo que envolveu o Taboão da Serra no ano passado? Olha, se a população lembra da gente, é uma discussão. Agora, o pessoal não esquece o aumento do IPTU. Tanto é que a campanha do Fernando e a campanha da Prisma gastou aí mais de 30 dias fazendo o Fernando, inclusive, fazendo malabarismo, dizendo como é que ele ia fazer abaixar o IPTU, até que chegou à conclusão de que ele tinha que fazer uma política de abaixar o IPTU. Então não tem mais malabarismo, não tem mais atalho. Entende? Então essa é uma discussão pesada. Entende? Se o povo lembra da gente, eu acho que algumas pessoas, as lideranças, o pessoal que a gente mais, vamos dizer assim, conversou e tal, lembra. Agora, lógico, o povo é uma campanha eleitoral, entende? É uma campanha eleitoral e é uma disputa agora, entende? Agora com a palavra quem falaria é o Marcos, né? Em relação ao meio ambiente, eu queria falar um pouquinho em relação ao Parque das Hortênsias, né? Fala um pouco desse tema. Por ter áreas verdes, animais, né, lá dentro. E recentemente até foi em rede nacional um problema que trata do parque em relação ao abandono aos animais, aos maus tratos dos animais de lá. E lá, além de ser uma área verde, uma área meio ambiente, é uma opção de lazer para as pessoas. Durante muitos anos foi a única opção de lazer de Taboão da Serra. Eu queria que você falasse o que você pretende fazer em relação ao parque, se você pretende valorizar o que já tem lá, criar algumas opções novas de lazer lá, e em relação se você preservar o verde do parque. Boa pergunta. Em relação ao parque, eu quero dizer para você que é possível preservar esse parque. Não adianta fazer projetos mirabolantes. Eu quero dizer para você que quando se dedicam, quando tem, vamos dizer assim, você leva aquilo em consideração como uma questão importante para a população, okay? Eu vou dar uma ideia para vocês. Eu vi outro dia em Bauru, o Parque Ecológico do Bauru e tal, o Parque dos Animais. Cara, é a coisa mais linda do mundo. Sabe o que eles fizeram? Eles tiraram as telas e colocaram vidros blindados. Então é possível fazer inovações, é possível não inventar naquela área. Enquanto a gente não tiver um projeto maior para a cidade, no sentido de desenvolver os parques ecológicos, de ter uma área, criar áreas de lazer, entende? Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi? É que as pessoas não podiam tirar foto, porque as grades impediam, as fotos saíam feias. Então, com os vidros blindados, uma cidade que nem Bauru pode fazer, por que Taboão não pode começar a pensar num projeto, entende? Onde seja uma referência, entende? Onde seja, vamos dizer assim, criar esse negócio, essa autoestima de uma coisa que tem
tem apelo, entende? Vem gente de todo lugar, na parte das hortênsias, essa coisa. Eu vou preservar e vou trabalhar na questão ecológica, vou trabalhar essa preservação e vou trabalhar de verdade a questão do plantio de árvores. Eu não vou fazer que nem o Carlos Andrade, não, que a mulher dele, que quando começou a fazer o reflorestamento, começou a fazer essas coisas todas, quando deu a corrupção, eles sumiram, né? Eles precisam explicar por que eles sumiram, entende? O que tinha que ver a prisão do Carlos com o projeto de reflorestamento? Sumiu, e ninguém fala nada. Entende? Então tem um conjunto de coisas, entende? Por isso que nós somos uma oposição. Nós somos uma oposição aqui para dizer que vamos fazer isso, nós somos uma oposição para dizer que vamos criticar, entende? Essas mazelas, essas falcatruas, esses roubos vamos dizer assim, na calada da noite. Vamos passar então para outra pergunta, que já está no limite do tempo. A vez agora é a Nelly, do jornal Gazeta SP, a fazer a pergunta. Rapidinho, então. Taboão da Serra, assim como as outras cidades aqui na região metropolitana, cresceu desordenadamente. Então as pessoas foram ocupando as áreas, não tinha muito, né, uma coisa meio sem lei, já chega e já vai ocupando. E aí, quando o Vilas entrou, os carros-chefes foi a regularização fundiária, que ia fazer 100% da cidade. Só que isso não aconteceu, não tem 100% ainda de áreas regularizadas. Se eleito prefeito, o senhor pretende continuar com a regularização fundiária na cidade? Sim, democraticamente, não como o Vilásio faz. O Vilásio faz de uma forma autoritária. Ele não leva em consideração a renda social das pessoas, ele não leva em consideração o porquê que as pessoas estão nessa área, como tudo foi feito em relação a dar melhores condições da especulação imobiliária. Eles fazem, eles fantasiam, mas é só isso que eles pensavam na cabeça deles. Né? Regularizar para poder vender, regularizar para poder... Então, não tem jeito, nós vamos continuar. A regularização fundiária vamos fazer e vamos trabalhar o plano diretor. Mas um plano diretor que seja democrático. E não um plano diretor que as pessoas vão lá, façam uma reunião e no dia seguinte, entende? Como ele é presidente, o governo nas partidas é maioria, ele faz o que ele bem entende. As pessoas aprovam, às vezes fazem isso, o governo, isso não interessa ao governo, isso não interessa, e que voto vai render? E quem é que está por trás disso? Quer dizer, é todo o processo. O Ivilásio e o Fernando têm um processo de instrumentalização. Se você não está do lado deles, já era. Não está do lado deles, você é inimigo e pau. Legal. Então a gente já está no nosso limite do horário, né, como eu tinha falado. Então a gente vai deixar agora o tempo para as considerações finais do candidato Stan Zermeta para a Prefeitura de Taboão da Serra, pelo pessoal. Então eu quero agradecer o convite da Gazeta Taboanense e dizer que é uma oportunidade única, ímpar, de uma oposição pequena, teve que ter esse contato com gentes importantes do jornalismo, esse crescimento da imprensa escrita e falada, na internet, aqui no Taboão, e dizer que nós vamos ser opinião crítica. Nós vamos cobrar a Zona Azul. Vamos desmontar essa desgraça dessa Zona Azul que foi feito para fazer campanha, 95% para a empresa e 5% para a prefeitura. Nós vamos cobrar o segundo braço, o segundo viaduto do shopping, que agora nem é para lá nem é para cá. Quem inaugurou foi o Fernando, quem avançou foi o Vilásio, e nós vamos cobrar, nós vamos ter políticas, entende? Então é uma oportunidade de fazer o contraponto. É verdade que nós temos limitações, é verdade que nossa audiência também é pequena, entende? Mas eu acho que nesses 30 dias, 30 e poucos dias que faltam, nós vamos começar a deixar claro por que é que viemos disputar. Nós não viemos disputar para fazer só o cumprimento da legislação eleitoral. Nós viemos disputar para se mostrar alternativa.
para dizer o seguinte: vença quem vencer, e nós precisamos avançar na construção do movimento popular, no fortalecimento ideológico dos partidos. E isso que interessa à população, que a população só vê os partidos como se fosse um centro, sabe, de clientelismo, de fisiologismo, de juntar quem juntar mais ou menos para dar quórum, entende? Para fazer um vereador, então essas coisas para nós, claro, é importante que nós elejamos. É importante que nós temos uma bancada, entende? Nossa bancada é uma bancada importante, entende? Que as pessoas estão começando a crescer. A vez passada tivemos 4 candidatos, às vezes temos 10, entende? E nós achamos que esse momento é o momento onde nós vamos avançar. E vamos avançar com princípios, com critérios, com as nossas forças. Não vamos pegar dinheiro de ninguém. É o nosso princípio. Entende? Nós vamos, mesmo que a nossa campanha seja uma campanha que ganhe limites, entende? Mas nós não vamos aceitar proposta de ninguém para dizer, ó, vou te dar tanto por você atacar fulano, me dar tanto, como normalmente fazem para ganhar a campanha. Nós não temos. Nós temos um princípio, porque esse princípio é um princípio de acumulação de força. Entende? Uma acumulação de força importante, cada um cumpre o seu papel social. Entende? E eu acredito que essa cidade Taboão é uma cidade que já teve muitas empresas, que teve muito crescimento, teve tudo mais, mas tem que voltar a produzir coisas para o povo. Entende? Então, na cultura, fazer um auditório para os artistas. Então, tem que ter coisas pequenas, não adianta ter coisas grandes não funcionam. Está lá o CEMUR, está lá o estádio, tá as músicas. Entende? Quando abre assim para um movimento social, mas não caracteriza, entende? Como a prefeitura indutora. Entende? Então nós precisamos entender esse processo, entende? Dizer que nós queremos construir alguma coisa que realmente venha da construção da luta. Entende? E os nossos vereadores, entende? Vêm dessa cepa. Entende? Eles trazem em si, entende? Um processo de organização, uns mais, uns menos, que ninguém vai fantasiar, uns mais, uns menos, mas esse é o processo de aprendizado que eu espero, entende? Que essa campanha nos ajude, nos produza, entende? E que realmente a gente colha, entende? Os frutos, entende? E essa é a nossa razão, entende? E que a gente consiga fazer mais militantes participarem, mais gente se dedicarem, e que as campanhas sejam cada vez mais fáceis e mais baratas. E financiamento público de campanha, por isso que nós defendemos. Eleições 2012. Jornal Gazeta SP e Portal Tabanense. Fique sabendo o que pensa o seu candidato. Sabatina 2012.